Bom dia a todos. Vamos começar a nossa última aula nesta modalidade de aula à distância, por gravação, bem como a última aula no fundo do ano letivo. Como eu vos disse na última aula, guardei para estas últimas aulas conteúdos mais pequenos, deixaria espaço para colocarem algumas dúvidas. Entretanto, também esta semana vou libertar já alguns slides com respostas a dúvidas que foram colocadas. Fica ainda por realizar então a avaliação, o teste, cujos moldes ainda não foram completamente definidos, mas que vocês depois serão oportunamente avisados e vamos deixar depois ainda algum espaço para vocês poderem colocar algumas dúvidas que possam surgir. Na aula de hoje vamos abordar alguns pequenos temas: traumatologia, neoplasias, com os tumores do sistema nervoso central, a questão da epilepsia e finalmente alguns distúrbios metabólicos, como por exemplo os déficits vitamínicos ou então a questão do alcoolismo. Aqui, eu nesta altura começo a fazer realmente os temas de maneira um bocadinho mais superficial, não tanto por não ser importante aprofundar a temática, mas principalmente porque aqui começamos depois a repetir sempre o mesmo conceito, que é, independentemente do mecanismo que conduz à lesão, o mais importante de tudo é vocês depois na vossa prática perceberem se as lesões são estáveis, se são situações que aconteceram, que deixaram a sua sequela e com a qual o doente vai viver, ou se são situações em progressão, por exemplo, um tumor que está a crescer, uma infecção que não está controlada e, consequentemente, se vai haver uma progressão da doença e uma diminuição da capacidade do doente a longo prazo. Portanto, neste sentido, cada vez mais, eu reforço sempre que mais importante do que propriamente o mecanismo da lesão, aquilo que interessa verdadeiramente é a localização da mesma e que vocês tenham noção de quais é que são as implicações da existência de uma lesão numa determinada localização do sistema nervoso. Começando então pela traumatologia. É uma patologia de caráter bastante pertinente, principalmente se vocês utilizarem depois os vossos conhecimentos e se aplicarem profissionalmente aqui na zona de Setúbal. Nós estamos a falar de uma região que demograficamente tem muitos acidentes de viação, temos muitos acidentes de moto. Só para terem uma noção, isto tem implicações, nomeadamente quando vocês pedem o seguro do carro, o concelho onde vivem tem implicações óbvias em termos do preço final do seguro, porque leva em linha de conta a frequência com que existem acidentes com consequências para os condutores e para as pessoas que são envolvidas no acidente. E como tal, vocês muito provavelmente no vosso futuro vão contactar com pessoas que têm lesão neurológica secundária a um acidente traumático, uma queda, um acidente de viação, um traumatismo crânioencefálico, e portanto trata-se de uma patologia extremamente frequente, ou de uma etiologia extremamente frequente para patologia do foro neurológico. Ora, quando analisamos a população que pode vir a precisar de terapia da fala no contexto de patologia traumatológica, eu acho que não é inocente a imagem que ponho aqui. A grande maioria dos casos serão sempre no contexto de acidentes de viação. Em termos de epidemiologia, que vamos ver no slide seguinte, vocês vão habitualmente encontrar pessoas mais jovens que têm um compromisso físico, óbvio, mas que simultaneamente vão ter também compromisso cognitivo e um compromisso também do ponto de vista comportamental e social, ou seja, vai haver também sempre um componente traumático do ponto de vista psicológico com o qual vocês vão ter que trabalhar e que muitas vezes vai passar por uma abordagem multidisciplinar em que vocês vão ter que ter psicoterapia também associada à fisioterapia, à terapia da fala. Em termos práticos, estes compromissos comportamentais e cognitivos, por vezes, são, e de modo geral até, são mais danosos, têm mais complicações a longo prazo do que propriamente o dano físico residual. E eram pessoas que, à partida, teriam boa capacidade de adaptação, já que estamos a falar de pessoas mais jovens habitualmente, mas que muitas vezes ficam um dano psicológico, um dano social, que acabam por não conseguir depois lidar com ele. E eu dou exemplos muito práticos. O jovem que ficou desfigurado, a pessoa que ficou com uma limitação motora e que fica limitada a uma cadeira de rodas, em que do ponto de vista, por exemplo, da linguagem pode até nem ter compromisso nenhum, mas o isolamento social implica necessariamente que a pessoa depois acabe por ter um discurso menos fluente, menos produção, e é que tudo isto a longo prazo vai ter uma sequela muito maior do que se nós abordássemos apenas a questão física. Por muito ligeira que possa parecer a lesão, em grande parte dos quadros, se nós analisarmos o percurso, até considerarmos que a pessoa retomou completamente uma atividade normal, ou seja, que houve uma reabilitação completa, ou que pelo menos ela do ponto de vista funcional atingiu todos os objetivos ao qual estava proposta, pode levar vários meses e até mesmo anos. E muitas vezes considera-se que a recuperação completa pode levar até 5 anos.
Ora, nós aqui depois temos um problema, que é o respeito que existe atualmente pela fisioterapia e pela terapia da fala. Em termos práticos, no imediato, todas as pessoas poderão ter acesso a estes cuidados, nomeadamente as pessoas que têm algum tipo de seguro de saúde, algum tipo de apoio, mas depois, muito rapidamente, se dá por encerrado o processo de recuperação, o processo de terapia, e perdemos aqui toda uma janela de ganhos que poderiam ter sido alcançados, mas que no fundo não foram devidamente abordados e, consequentemente, a pessoa não tirou todo o proveito que poderia tirar desse processo ao longo do seu processo de reabilitação. A epidemiologia não é clara e relaciona-se não só com variações entre países, mas até mesmo dentro do mesmo país, como eu vos dizia no início. A epidemiologia muda, por exemplo, de distrito para distrito, em que vocês têm casuísticas de acidentes completamente diferentes nas várias regiões do país. Ora, isto obviamente que dificulta um bocadinho a caracterização da amostra e da população-alvo e poderá não ser possível dar dados gerais, pelo menos totalmente conclusivos. Ainda assim, dos dados que dispomos e que estão atualizados, temos cerca de 100 a 200 casos de traumatismo crânioencefálico anuais por cada 100 mil habitantes. Ora, se vocês forem comparar isto com, por exemplo, doenças do foro neurodegenerativo, em que eu vos falava às vezes de casos por milhão de habitante, por milhão de nascimentos, vocês veem que, apesar de tudo, estamos a falar de patologia muito mais frequente. E se calhar nós nem sempre identificamos isto como potenciais alvos de terapia da fala. Temos aqui muito mais casos e vocês têm que imaginar que isto poderá ser o grosso dos vasos doentes. Não só os AVCs e a doença cerebrovascular, mas também os doentes com patologia do foro traumático. Em termos de faixa etária, falamos de jovens, e volto a dizer, não é à toa que está aqui a imagem de um acidente de viação com mota, e portanto são jovens entre a segunda e a terceira década de vida que frequentemente nós vamos ver com maior dano, mas também com mais a ganhar se a reabilitação for devidamente feita. E em termos de proporção, comparando o sexo masculino com o sexo feminino, uma clara tendência para ser mais frequente nos indivíduos de sexo masculino, têm mais comportamento de risco na estrada e, como tal, mais frequentemente são estas pessoas que vocês vão encontrar depois a precisar de reabilitação pós-acidente. Preditores de gravidade. Existem vários modelos, nenhum deles está totalmente validado. No entanto, existem coisas muito simples de se fazer que automaticamente podem logo dar o aviso à equipa médica de que estes doentes potencialmente poderão beneficiar de um programa de reabilitação. E se a equipa médica estiver devidamente alertada, vocês mais precocemente vão ser chamados e mais precocemente poderão começar a intervir no doente. A primeira coisa é muito simples, é a amnésia pós-traumática, ou seja, sempre que o traumatismo crânioencefálico, sempre que o traumatismo que a pessoa sofre for suficiente para desencadear amnésia para o evento, mesmo que depois exista alguma recuperação, logo à partida, e isto é uma análise muito simples, portanto, se a pessoa se lembra imediatamente do que aconteceu ou não, é um preditor de que muito potencialmente terá existido lesão neurológica. Se isto não existir, muito provavelmente não houve, mas mesmo que exista uma amnésia, nem que seja transitória, a pessoa teve uma contusão, teve qualquer lesão de alguma zona do cérebro e nós devemos fazer TAC, devemos identificar todas as lesões potencialmente que possam vir a ter complicações na vida do doente e identificar doentes que poderão vir a beneficiar de uma intervenção de fisioterapia e de reabilitação. A segunda coisa é a escala de Glasgow. Portanto, a escala de coma de Glasgow, que é o Glasgow Coma Scale, GCS, é uma escala que nós avaliamos em todos os doentes assim que fazemos a abordagem do doente no serviço de urgência. Portanto, qualquer pessoa que dá entrada, quer seja com patologia traumatológica, quer seja com patologia neurológica, quer seja com qualquer outro tipo de patologia, e por exemplo, a pessoa que tem doença respiratória, que vem por dificuldade respiratória, que não está a conseguir respirar bem e como tal tem alteração do raciocínio porque está mal oxigenada, nós também avaliamos a escala de Glasgow. Aquilo que nós vamos apresentar é um valor numérico que vai desde 3 até 15 e em que nós, com base nisso, damos uma pontuação que identifica a capacidade de resposta da pessoa. São avaliadas 3 dimensões e vocês aqui o que têm é a tabela que está em todas as salas de reanimação de todos os hospitais do país para facilitar rapidamente a obtenção do valor. Portanto, nós classificamos de 1 a 4 se o doente tem resposta ocular, ou seja, se nós estimularmos a pessoa, ela tem 1 ponto se não responder, tem 2 pontos se apenas responder a estímulos dolorosos, tem 3 pontos se abrir apenas os olhos quando nós falamos com ela e gritamos, por exemplo, e tem 4 pontos, que é a melhor pontuação possível, quando abre os olhos espontaneamente.
E nós vamos ter a mesma resposta, a mesma classificação, se a pessoa tem a resposta verbal, em que se classifica de 1 a 5, com os vários níveis que temos aí, portanto, sem resposta, resposta com sons incompreensíveis, resposta desapropriada, ou seja, a pessoa fala, mas as palavras não têm qualquer adequação ao contexto, resposta confusa, a pessoa consegue construir um discurso, apesar de tudo tem algum significado, mas não é adequado ao contexto a que está a ser aplicado, e por fim, a pessoa que tem uma resposta perfeitamente orientada. E por fim, resposta motora, em que nós vamos estimular a pessoa e em que podemos ter uma resposta totalmente ausente, ponto a 1, podemos ter a resposta em extensão, e isto em termos de exame neurológico é muito importante, porque quando existe lesão neurológica e nós, por exemplo, estimulamos a planta do pé da pessoa, os dedinhos do pé esticam-se todos e isso é mau sinal, porque de resposta adequada devia ser, no mínimo, a pessoa fletir os dedinhos do pé, e portanto, se tiver uma resposta em extensão, sugere mais lesão neurológica, e depois respostas acima desta, como por exemplo a pessoa reagir em fuga à dor, a pessoa que leva lá a mão para afastar o estímulo doloroso, ou finalmente a pessoa que nós dizemos mexe o braço e ela mexe. Portanto, todas estas respostas que estão aqui vão dar origem a uma pontuação. O doente, no mínimo, vai ter que pontuar um ponto em cada uma das dimensões avaliadas. No máximo, a soma pode dar 15. E, portanto, se nós tivermos um doente que tem uma escala de Glasgow de 15, nós sabemos que ele não tem, à partida, grande lesão neurológica, embora isto não avalie tudo. E se o doente tiver uma pontuação de 3, é a situação mais grave possível. Só para que vocês tenham ideia, qualquer pontuação abaixo de 8 já dá indicação para situação de elevadíssima gravidade e, entre outras coisas, por exemplo, um doente com acidente de fiação que nos chegue cá com Glasgow de 7, nós, entre outras coisas, e se a via aérea não estiver comprometida pelo acidente em si, nós devemos considerar algumas medidas de proteção da via aérea, nomeadamente passar um tubo orotraqueal, só para garantir que aquela pessoa continue a respirar de forma adequada. Portanto, esta escala, o que é que isto nos diz em termos de neurologia, neuropatologia e de terapia? Quanto mais baixo é o score de Glasgow quando o doente tem um acidente, e na primeira avaliação, se o doente tiver uma avaliação de 10 ou de 12, nós sabemos à partida que é provável que venha a ter sequela neurológica a longo prazo. E como tal, identifica-se precocemente um doente que poderá ter benefício em, mais tarde, não é muito mais tarde, é um futuro a breve prazo, iniciar um programa de recuperação e um programa de fisioterapia e de terapia da fala. Em termos das consequências, como eu disse, têm que ser avaliadas várias dimensões. A primeira dimensão, se isto é uma cadeira de neuroanatomia e neurofisiologia, obviamente que é o compromisso neurológico. E o compromisso neurológico tem que ser avaliado em todas as dimensões. Portanto, a resposta sensitiva, se a pessoa conservou a sua sensibilidade ou não, a resposta motora, se a pessoa conserva a capacidade de produzir respostas aos estímulos que lhe são aplicados, e finalmente também a componente autonómica, que é aquela parte da resposta involuntária, mas que vocês sabem que é fundamental para a pessoa conseguir manter a sua vida adequada. Ora, em termos muito básicos, do ponto de vista motor, nós podemos ter pessoas que a longo prazo tenham compromisso da marcha, tenham compromisso, por exemplo, da produção de discurso, da articulação verbal, deixem de conseguir controlar as mãos e, portanto, a linguagem escrita, pelo menos a capacidade de escrever, perde-se completamente. Poderão ter perturbações da coordenação, poderão ter perturbações do equilíbrio, sendo que estas últimas são, por exemplo, típicas das pessoas que têm lesões ao nível do cerebelo. Do ponto de vista sensitivo, obviamente que a nossa primeira ideia, quando pensamos nestes doentes, são os doentes que podem, por exemplo, perder a visão ou a audição, e aí, como tal, a linguagem falada e a linguagem escrita vão estar comprometidos, mas até mesmo, por exemplo, a perda do paladar, a perda do olfato, a perda do tacto, a longo prazo vão sempre criar adversidades à pessoa. E como tal, tudo isto é passível de um processo de fisioterapia. E, por exemplo, vocês têm que ter em conta coisas muito simples. Lembram-se que eu disse sempre que a terapia da fala não acaba na linguagem. E, por exemplo, vocês podem ser chamados a colaborar, nomeadamente num processo de reabilitação de um doente que tem dificuldade em deglutir. Ora, se o doente perder a sensibilidade do paladar e o tato, pode ter muito mais episódios de engasgamento, até de queimaduras por ingerir alimentos demasiado quentes e poderá ter mais complicações neurológicas a longo prazo. Depois, quando entramos nas componentes autonómicas,
podemos ter perturbações dos ciclos de sono, podemos ter fadiga, tudo isto porque, por exemplo, a formação reticular do tronco cerebral está afetada e o doente tem inversão dos padrões de sono ou tem mesmo uma perda total da capacidade de controlar e de regular o seu padrão de sono. E obviamente que isto a longo prazo vai ter consequências na concentração, na capacidade de realizar tarefas e poderá vir a dar uma sequela neurológica a longo prazo. Em termos de complicações a médio e longo prazo, que doentes é que vamos encontrar? Vamos encontrar doentes com quadros de espasticidade, ou seja, o sistema nervoso é fundamental para regular o tónus muscular e as pessoas que podem sofrer este tipo de traumatismos frequentemente depois vão ter atrofia muscular, vão ter quadros de contraturas, de posições viciosas no leito, os próprios membros vão começar a ficar anquilosados, ou seja, a assumir posições viciosas e temos que dar algum processo de terapia a estas pessoas. A epilepsia pós-traumática é extremamente frequente e, infelizmente, também é extremamente desvalorizada. E, portanto, qualquer pessoa que tenha traumatismo crânioencefálico tem uma elevadíssima probabilidade de vir a desenvolver epilepsia a longo prazo, dependendo da zona neurológica onde foi o traumatismo. E muitas vezes isto é ignorado e falamos de pessoas que depois voltam a conduzir e voltam a fazer vidas perfeitamente normais. Lembrem-se que não é só conduzir maquinaria pesada. Depois nós temos sempre aqueles avisos que não devem operar maquinaria pesada, mas um carro é uma maquinaria pesada. Uma moto é uma maquinaria pesada, pelo menos para as pessoas que estão na estrada com essa pessoa e que podem em qualquer momento vir a ter um acidente. E depois podemos lidar com sequelas neurológicas a longo prazo que se vêem mesmo nos exames de imagem, nomeadamente a hidrocefalia, a dilatação das cavidades dentro do cérebro, em que a pessoa, por exemplo, pode vir a precisar de um tal shunt, da tal derivação, aquele tubinho que faz a drenagem do líquido cefalorraquidiano, e que podem ter infecções e podem ter complicações desse shunt. E as deformações ósseas, em que a pessoa, por exemplo, pode ver aquele caso da pessoa que tinha a fratura da mandíbula, em que vai ter sempre complicações em termos de articulação das palavras, porque a mandíbula pode ter ficado deformada. Depois, em termos de componentes que frequentemente são desvalorizados, são o compromisso cognitivo e o compromisso social. Do ponto de vista cognitivo, o que é que nós podemos ter? Lesões do lobo temporal frequentemente podem cursar com alterações da memória e, como tal, a aquisição de competências pode estar comprometida na medida em que a pessoa depois tem limitação na aprendizagem ou em manter a sua atenção e, consequentemente, coisas que fazia habitualmente sem dificuldade, a aquisição de competências que era relativamente rápida, esta pessoa poderá ter uma aprendizagem muito mais lenta. Uma pessoa que teve, por exemplo, em coma durante algum tempo e que depois tem que ter um processo de reaprendizagem da marcha, da capacidade de utilizar uma caneta, da capacidade de se levantar, pode demorar muito mais tempo a conseguir fazê-lo a longo prazo. As alterações da linguagem, o déficit de nomeação, a limitação da leitura, da escrita, portanto, as perturbações da linguagem escrita e falada, no fundo são aquilo que vocês já encontravam no AVC. Portanto, em termos práticos, não está relacionado com o mecanismo, estará sim relacionado com a localização da lesão. E, portanto, uma pessoa que a longo prazo ficou com uma lesão neurológica de etiologia traumática, nós muitas vezes, até mesmo em situação de exame de imagem, TAC ou ressonância, ou bem que a pessoa tem uma fratura muito grande, uma sequela de uma fratura muito grande e que nós rapidamente percebemos que aquilo teve origem num traumatismo, ou até podemos ter dificuldade em perceber o que é uma sequela de um AVC versus o que é uma sequela, por exemplo, de um traumatismo crânioencefálico em que uma zona do cérebro ficou danificada. Nas componentes comportamentais ou sociais, o que é que nós vamos ter? Por uma componente psicopatológica, vamos ter diminuição da autoestima, diminuição da capacidade de integração social. Acontece principalmente nas pessoas que ficaram ou com incapacidade motor importante, nomeadamente cadeira de rodas, ou a diminuição da capacidade da marcha autónoma, e também nas pessoas que por algum motivo ficaram desfiguradas. Vamos ter muita diminuição da autoestima, muito isolamento social, e depois isto acaba por funcionar quase de acordo com as fases do luto, ou seja, a pessoa tem um processo inicial de frustração, de negação, em que vai demorar bastante tempo até que consiga finalmente negociar e aceitar, e depois aí sim a pessoa estará totalmente apta a entrar num programa de terapia, porque só nessa altura é que a pessoa aceitará que vai ter que aprender a negociar com as suas novas limitações e só depois disso é que vai readquirir algumas competências. O stress pós-traumático, as psicoses, os quadros psiquiátricos verdadeiramente instituídos,
são perfeitamente comuns também nestas pessoas e devem ser devidamente estabilizados para que a pessoa depois possa fazer parte do processo de terapia. De recordar que isto podem ser processos sempre simultâneos, ou seja, a pessoa, tal como no AVC, deve ser precocemente identificada a necessidade de fazer terapia e, logo que possível, iniciar esse processo de recuperação. Ainda no campo das alterações comportamentais, a dimensão social, frequentemente o que é que nós vamos ter? É o impacto direto da lesão motora, portanto a dificuldade da locomoção, a pessoa vai perder independência e depois a tudo isso vem o insucesso académico, a falta de opções em termos recreativos, a incapacidade para conseguir assegurar o seu próprio cuidado, desemprego, limitações financeiras e com tudo isto, limitação do acesso àquilo que no fundo são as estruturas que permitem terapia às pessoas. E depois aqui volto sempre a tocar neste assunto. A pessoa pode ter seguro, pode haver um processo de terapia inicial, mas habitualmente nunca será mantido além de alguns meses. E depois, a partir daí, ou bem que a pessoa tem algum substrato social, algum apoio financeiro e consegue de facto manter este processo, ou muito frequentemente, principalmente se vocês estiverem a falar de subsistemas de saúde baseados em seguros, ou então mesmo do público, rapidamente estas pessoas deixam de receber a terapia e nunca alcançam verdadeiramente os objetivos que nós tínhamos traçado inicialmente e que com o suporte adequado, muito provavelmente teriam sido alcançados. Em termos práticos, qual é que é o papel da terapia? E eu aqui incluo todas as dimensões. A terapia da fala, a fisioterapia, a enfermagem de reabilitação. Portanto, nós aqui devemos todos trabalhar, obviamente, em conjunto. E nós devemos acompanhar todas as fases da lesão e, portanto, não apanhar só o doente já na fase a longo prazo, porque muito provavelmente, tal e qual como acontecia no AVC, nós já perdemos a janela de intervenção e devemos abordar o doente precocemente, na fase aguda e na fase de média instalação, porque é aqui que nós conseguimos rapidamente identificar alvos terapêuticos e, se não os deixarmos ao abandono, muito provavelmente conseguiremos os máximos de ganhos em saúde. Temos muito melhores resultados com crianças. As crianças têm muito mais capacidade de lidar com as limitações e, a longo prazo, de negociar logo ali medidas alternativas e de conseguirem rapidamente adaptar-se. Os adultos têm mais tendência a ter pena de si próprios e não entrar no processo de terapia, acabarem por funcionar como mesmo uma espécie de barreira psicológica, porque não conseguem lidar tão bem com a frustração e com a adaptação a novos papéis na sociedade que tenham que vir a assumir. A pessoa que ficou com limitações, que ficou numa cadeira de rodas, por aí fora. E acaba por haver aqui um processo de negação que só depois de vencido é que a pessoa consegue entrar no processo de reabilitação. Precocemente devemos identificar quais é que são os potenciais alvos terapêuticos, identificar necessidades, identificar que tipo de programa de reabilitação é que vai ser instituído e envolver desde cedo os familiares e os cuidadores. Tem que se identificar precocemente qual é que é o substrato social para conseguir depender dele também para ter o máximo de resultados. Ora, o segundo tema que temos nesta aula é o tema das neoplasias dos tumores do sistema nervoso. Eu confesso que quando propus este tema, acabei por me arrepender bastante do tema, porque em termos práticos é de uma avaliação e de uma abordagem sistemática muito complicada, porque é um mundo e nós virtualmente podemos ter todo o tipo de tumores em todo o tipo de células que compõem o sistema nervoso e a grande maioria dos tumores de outros órgãos e sistemas também podem envolver o sistema nervoso. E como tal, entrar especificamente em cada um dos tipos de tumores primários e secundários do sistema nervoso virtualmente seria uma cadeira, e é um capítulo gigantesco de qualquer cadeira de oncologia e seria muito complicado fazer uma abordagem disso. Portanto, em termos gerais, vamos perceber exatamente o que é o contexto das neoplasias do sistema nervoso no contexto da terapia da fala. Ora, em primeiro lugar, nós temos que perceber que os tumores do sistema nervoso são situações que não são tão raras como isso. E em termos práticos, em todas as neoplasias, 1,4% dos doentes, ou seja, 1 em cada 100, vão ter envolvimento do sistema nervoso. Ora, 1% em medicina é muito, percebam isso, está bem? Portanto, nós vivemos em patologias dos pequenos números, é completamente diferente daquilo que eu vos disse, por exemplo, das doenças neurodegenerativas que já estão identificadas
as etiologias, aqui sim nós estamos a falar de uma situação relativamente comum. Portanto, entre 1 e 2%, temos muitos tumores a terem envolvimento do sistema nervoso. Ora, em termos práticos, se falarmos nos países desenvolvidos, nós temos cerca de 10 a 20 casos em cada 100 mil habitantes. E parece haver maior incidência nos países desenvolvidos. Ora, nós aqui, se fôssemos analisar essa questão, tínhamos aqui um mundo de causas possíveis. Nós não percebemos exatamente porquê é que nos países desenvolvidos nós temos mais patologia do sistema nervoso, patologia oncológica, do que nos países em vias de desenvolvimento ou nos países de terceiro mundo. E há várias teorias para isto. Desde a exposição à radiação, e vocês aqui obviamente depois vão ter todo o tipo de informação disponível sobre exposição a telemóveis, postos de alta tensão, redes de 5G, tudo isso hoje em dia dá alvo a grandes discussões e eu aqui podia ser um bocadinho redutor e dizer que nada está provado, mas há uma coisa com a qual nós não conseguimos fugir, é que existe o poder dos números, ou seja, em termos práticos, apesar do mecanismo não estar completamente explicado, o facto é que quando fazemos a análise dos países, por exemplo, que têm mais antenas de telemóveis, mais exposição a este tipo de radiação, de facto, numericamente há uma relação que nós não conseguimos de maneira nenhuma ignorar e, portanto, esta será, obviamente, uma das hipóteses que tem que ser colocada. A segunda hipótese está relacionada, obviamente, com agentes químicos, não só com o abuso de fármacos, não só com o abuso de drogas lícitas e ilícitas, mas também com todo o tipo de aditivos alimentares, todo o tipo de preservantes e conservantes que nós utilizamos. Até mesmo hoje em dia, cada vez mais fala-se da agricultura biológica e vocês vão ao supermercado, mas mesmo assim nós não conseguimos fazer uma alimentação e assegurar a nutrição completamente livre de químicos. Muito antes, pelo contrário, nós temos uma exposição a todo o tipo de agentes químicos que é muito maior do que aquela que existia há umas décadas atrás. Associado a isso, temos os fatores relacionados com a poluição, com a exposição a tudo o que é queima de combustíveis fósseis, tudo o que é hidrocarbonetos aromáticos, portanto, todo o tipo de derivados dos combustíveis que nós sabemos à partida que têm um grande poder de produzir neoplasias, de aumentar o risco da exposição química e de garantir então que a pessoa possa vir a desenvolver uma neoplasia a longo prazo. Tabagismo é outra coisa que tem estado a aumentar. Eu faço parte de uma geração em que se fumava ainda mais do que se fuma agora. Apesar de tudo, o consumo de tabaco está a diminuir. Atualmente temos o surgimento de novas modalidades de produtos inalados, nomeadamente os vaporizadores, o vaping e nomeadamente o tabaco aquecido, que nós ainda não nos apercebemos completamente do sarilho em que nos estamos a meter. Portanto, em termos práticos, existem muitas dúvidas se aquilo que se prometia inicialmente, que era uma opção mais segura e mais saudável, com menos agentes químicos, se no fundo nós não estamos a promover a exposição a coisas novas. Porque, de facto, por exemplo, em relação ao tabaco aquecido, foi vendido como uma coisa fantástica. A tabaqueira americana, quando produziu este tabaco na altura, divulgavam que tinha 99% de emissão a menos de todas as substâncias potencialmente cancerígenas que o tabaco convencional libertava. Mas, por outro lado, começámos a descobrir outras substâncias que não eram um problema até agora no tabaco convencional, mas que, como este tabaco não sofre um processo de combustão completa, existe apenas um aquecimento, funciona como se vocês, por exemplo, tivessem uma incineradora ao pé de casa a queimar resíduos hospitalares ou resíduos industriais e, em vez de os queimar completamente e de os tornar inertes, apenas os aquecia e libertava esse vapor aquecido para a atmosfera. Portanto, em termos práticos, existe uma grande dúvida se nós não vamos ter muitas complicações a longo prazo relacionadas também com a exposição ao fumo do tabaco aquecido ou com o produto da combustão incompleta dos produtos do tabaco aquecido. A última questão é a facilidade do diagnóstico, ou seja, pode ser uma coisa tão simples como esta. Nos países desenvolvidos nós temos mais diagnóstico de neoplasias do sistema nervoso, porque logo à partida as pessoas têm mais facilidade em ser acompanhadas pelo seu médico, ter facilidade em ter exames de imagem e num país de terceiro mundo onde não há uma máquina de taco, onde não há uma ressonância, obviamente que nós mesmo quiséssemos fazer mais diagnóstico também não conseguiríamos. Portanto, nenhum destes motivos só por si provavelmente justificará a assimetria da distribuição das neoplasias entre os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos, mas provavelmente uma combinação das várias teorias.
Em termos práticos, há uma discreta prevalência aumentada nos indivíduos do sexo masculino, principalmente na variante maligna em relação ao sexo feminino. Se bem que, por exemplo, fatores ambientais, como por exemplo a exposição ao tabaco, que era uma questão que antigamente era típica do sexo masculino, atualmente há uma prevalência maior de mulheres fumadoras e, portanto, se calhar esta assimetria, pelo menos no que toca aos fatores ambientais, se calhar poderá vir a diluir-se com o tempo. Em termos práticos, existem dezenas de tumores que podem surgir no sistema nervoso, primários e secundários, não faria sentido estar aqui exaustivamente a analisá-los a todos. Em termos práticos, aqueles que vocês mais frequentemente vão encontrar quando forem trabalhar com algum doente com neoplasia cerebral, no caso das crianças, são os tumores da medula e são tumores de caráter benigno, mas que ainda assim podem ter um crescimento rápido e dar muitos sintomas, que são os tumores dos meduloblastomas. E dentro do sistema nervoso temos os gliomas. Portanto, vocês lembram-se que existiam células de nevróglia, que eram células não neuronais, não é uma doença do neurónio, é uma doença das células auxiliares dos neurónios, e vamos ter células da glia que podem sofrer algum tipo de processo neoplásico e que nas crianças frequentemente dão uma coisa que se chama glioma de baixo grau. Ora, este baixo grau tem a ver com o grau de displasia, tem a ver com o quanto a célula se modifica em relação ao tipo de célula que era originalmente. No caso das crianças, tem um comportamento um bocadinho mais benigno e então temos baixo grau de desdiferenciação das células. Já no caso dos adultos, frequentemente nós vamos ter gliomas, tumores da glia de alto grau de displasia, ou seja, eles basicamente são células muito diferenciadas e quanto mais diferentes são das células originais, mais agressivos são os tumores. E também os tumores das membranas que envolvem todo o sistema nervoso central, em particular ao nível do encéfalo, que são os meningiomas, que são tumores das meninges. Portanto, isto são os mais frequentes, são os nomes que vocês mais frequentemente vão encontrar quando depois trabalharem com doentes com patologia oncológica do sistema nervoso. Em termos práticos, dentro dos tumores cerebrais, aqueles que são primários, ou seja, que não são tumores de outros órgãos ou sistemas que se espalharam para o sistema nervoso, são tumores que primariamente eram do tecido nervoso, estes tumores vão ter um nome que deriva da célula que sofreu o processo neoplásico. E logo aqui vocês vão ver que habitualmente não é o infeliz do neurónio que tem o tumor. São as células da nevróglia é que muitas vezes então vão ter tumores. E o nome vai ser específico do tipo de célula que originalmente deu origem ao tumor. Nem sempre nós vamos conseguir identificar qual é que é o tumor. E principalmente nos tumores mais agressivos, o grau de displasia é tanto que nós a única coisa que dizemos no relatório é doente com tumor invasivo do sistema nervoso de tipo de célula indiferenciada. Quando diz tipo de célula indiferenciada, quer dizer que a célula final do tumor é de tal maneira diferente de todas as outras células típicas do sistema nervoso que nós nem sequer conseguimos identificar qual é que foi a célula original. Obviamente que estes são os mais agressivos. Mas naqueles que nós conseguimos identificar, então que tumores frequentemente é que nós vamos encontrar? Derivados dos astrocitos, então vamos ter os astrocitomas. Derivado das células que produzem o líquido cefalorraquidiano, portanto células do epêndimo, temos os ependimomas. Derivado dos oligodendrócitos, vamos ter o oligodendroglioma. E derivados então das meninges, vamos ter os meningiomas. Portanto, isto no fundo são tumores que derivam não de células neuronais, portanto não de neurónios, mas sim das células de nevróglia que estão a dar algum tipo de apoio aos neurónios. Quando falamos de tumores secundários, quando eu vos digo que o doente foi internado porque teve complicações de um tumor secundário do sistema nervoso, vocês sabem que então é um tumor que começou em outro órgão ou sistema e que, entretanto, metastizou, espalhou e a pessoa tem metástases cerebrais. Ora, estas metástases não são células neuronais modificadas, ou células não neuronais modificadas, são sim células de outros órgãos e tecidos que entraram em circulação, quer pela circulação sanguínea, quer pela circulação linfática, e espalharam e conseguiram atingir então o sistema nervoso. E então aqui, frequentemente, que tumores é que metastizam para o sistema nervoso e tipicamente para o cérebro? À cabeça de todos, pulmão. Portanto, tudo o que seja pulmão, principalmente os tumores relacionados com o tabaco, frequentemente o primeiro local de metastização vai ser o pulmão. Portanto, nós identificamos um doente que tem uma neoplasia do pulmão.
Nós queremos saber se ele tem doença localizada ou espalhada. A primeira coisa que fazemos, além da taque torácica, para ver o grau de envolvimento do pulmão ou dos pulmões, é pedir uma taque cranioencefálica. Porque vamos logo ver se o doente tem uma probabilidade de 50% de metastizar para o cérebro e queremos saber se ele metastizou para o cérebro ou não. E isto, em termos de prognóstico, tem todo o impacto, porque é a diferença entre ter uma doença localizada ou ter uma doença espalhada e, obviamente, ter um prognóstico muito pior. A seguir a isso, não tão frequentemente, mas ainda pertinente, temos a metastização dos tumores da mama, tipicamente nas senhoras, mas não se esqueçam que pode haver neoplasia da mama nos homens, e como muitas vezes é ignorado o potencial da neoplasia da mama nos homens, vocês frequentemente o que vão encontrar são homens que foi finalmente detectada a neoplasia da mama já em estadio muito avançado e, portanto, muito provavelmente já com metastização cerebral. E depois a seguir temos os tumores dos órgãos gênito-urinários, os tumores do osso e, por fim, os tumores da pele. E aqui digo-vos já uma coisa, se há tumor que também frequentemente é desvalorizado, aquele sinal que nunca ninguém se preocupa muito e que depois um dia a pessoa aparece com metástases e vamos a descobrir e o tumor primitivo era um sinal esquisito que a pessoa tinha nas costas quando a apanhou o sol e não valorizou, são os tumores da pele, são os melanomas. Em termos de sinais e sintomas, obviamente que agora aqui voltamos um bocadinho atrás e volta à regra de que mais importante do que o mecanismo é a localização. E, portanto, vocês vão encontrar pessoas com neoplasia cerebral em que os sintomas podem ser, por exemplo, muito parecidos com um AVC, e daí que lembram-se que eu disse que os sinais e sintomas típicos dos AVCs, os sinais focais, também podiam aparecer em outros doentes que não tinham AVC e que tinham outras patologias, nomeadamente as infecções ou nomeadamente os tumores, e consequentemente aqui o mais importante é não o mecanismo, mas a localização e a dimensão da lesão. Uma das coisas mais importantes que tem que se identificar é se a lesão está em progressão ou se a lesão estabilizou. Ou seja, é uma neoplasia que foi tratada de forma eficaz, o doente tinha uma metástase única cerebral, fez radioterapia, tirou-se o tumor primitivo e, portanto, ficou ali uma metástase que está sossegadinha, até pode ter sido feita uma pequena cirurgia e nós neste momento estamos a trabalhar com a lesão secundária, com consequência, ou é uma lesão que está em progressão. Porque nós podemos trabalhar, nós podemos fazer terapia da fala a um doente que tem uma neoplasia em progressão. Simplesmente nós temos é que adequar a expectativa e os objetivos do nosso tratamento num doente que vai inevitavelmente progredir para cada vez ter menos faculdades e menos capacidade de realizar terapia e com resultados cada vez piores. Não depende fundamentalmente do caráter benigno ou maligno. Por exemplo, aqui na imagem que eu vos mostro, isto é um meningioma, é um tumor benigno das meninges, mas vocês veem que a dimensão da lesão é imensa, de tal maneira que as cavidades do cérebro estão completamente comprimidas. Vocês deviam ver ali uns ventrículos, umas cavidades representadas a preto, longas de cima a baixo e que não se conseguem ver. E todas as estruturas, aquela risca média que separa o hemisfério esquerdo do hemisfério direito, encontra-se completamente deformada. Portanto, isto é um tumor benigno, mas que a pessoa pode perfeitamente morrer disto porque a dimensão é tão grande, ele chegou a um estadio tão avançado e às vezes os tumores fazem isto, que é vão crescendo, 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 sem dar sintomas e só quando atingem já estadios muito avançados é que de repente começam com sintomas e atingem logo sintomas bastante importantes. Esta lesão, apesar de ser de natureza benigna, pode ter perfeitamente consequências gravíssimas e, portanto, não tem propriamente a ver com o facto de ser maligno ou benigno que nós vamos ter melhores ou piores resultados. Também é completamente irrelevante se a lesão começou ali ou se é um tumor de outro órgão ou sistema e que, entretanto, metastizou. Portanto, o caráter primário ou secundário para o vosso trabalho e para a sequela neurológica em si é completamente irrelevante. Só não é para questões de prognóstico. E isso depois cada tumor tem o seu prognóstico e a sua resposta ao tratamento. As manifestações são extremamente atípicas e obviamente que vão variar de acordo com a localização do tumor. Esta lista que vocês encontram aqui, cefaleias, alteração de estado mental, perturbação da marcha, náusea, vómito, epilepsia, alterações da visão, tudo isto são coisas que vocês já viam, por exemplo, no AVC. E o que determina aqui as características dos sintomas do doente, mais uma vez, não será o caráter benigno ou maligno da lesão,
Não será propriamente a origem da lesão, pensar de que órgão ao sistema é que veio, portanto, se é uma metástase ou se é um tumor primário do sistema nervoso, mas sim qual é que foi a zona envolvida. E a partir daqui, nós vamos ter que estabelecer um plano de tratamento para o doente. Um plano de tratamento que, obviamente, passa pela terapia e, portanto, vocês, desde o início, que podem acompanhar estes doentes, mas em que o prognóstico e a expectativa que vocês têm em relação à recuperação vai depender, obviamente, do sucesso do tratamento que nós fizermos para o tumor em si. O tratamento para os doentes com neoplasia do sistema nervoso habitualmente passa sempre por uma ou mais destas três dimensões, nomeadamente pela cirurgia, pela quimioterapia e pela radioterapia. E quando eu digo habitualmente passa por uma destas três dimensões, não é obrigatório que passe por aqui. E nós podemos passar unicamente por uma fase de paliação, em que nós assumimos que o doente não é candidato a ser operado, não vai fazer quimioterapia, não vai fazer radioterapia. Por exemplo, pode fazer apenas cortisona para reduzir o edema, o inchaço das lesões e tentarmos manter o doente ainda com os sintomas controlados durante algum tempo. E quando eu digo algum tempo, a expectativa é sempre baixa, estamos a falar de semanas, alguns meses, mas nunca mais do que isso. Mas em que vocês não é por isso que deixam de ter um plano associado. E, portanto, não é errado, se o doente melhorar com isso, se o doente beneficiar, não é errado oferecer um plano de terapia a um doente que não tem indicação para qualquer um destes tratamentos com intenção curativa ou pelo menos com a intenção de prolongar a vida muito mais tempo do que uma situação paliativa. Como eu disse, em relação à reabilitação, em relação à terapia que vocês oferecerem aos doentes, esta deve sempre ter em linha de conta a localização das lesões e o caráter estático ou evolutivo. E volto a dar o exemplo. A pessoa que tinha um tumor cerebral, que foi operado, tiveram que tirar uma boa zona de cérebro. Fica com uma sequela que é igual a se tivesse tido um AVC ou se tivesse tido, por exemplo, um acidente de viação em que perdeu ali um bocado de cérebro por uma contusão hemorrágica. Essa pessoa, vocês vão identificar os déficits a longo prazo, vão estabelecer um plano de terapia e vão trabalhar com essa pessoa. E a tendência será que a pessoa fique pelo menos igual àquilo que está, mas idealmente melhor. Por outro lado, tem uma neoplasia que tem um caráter evolutivo, ou seja, mesmo com a quimioterapia, mesmo com a radioterapia, a lesão está lá e progressivamente vai aumentar de tamanho. Vocês aí têm uma lesão de caráter evolutivo e, consequentemente, vocês têm que estabelecer um plano em que vocês sabem à partida que os sintomas com o tempo vão sempre ter tendência a piorar. E, portanto, o que nós vamos tentar é que a pessoa conserve durante o máximo de tempo possível algumas funções, alguma autonomia, mas conscientes de que vai haver um momento em que manter a terapia se calhar vai começar a ser menos importante. Lembrem-se que nós devemos concentrar os esforços naqueles que mais têm a beneficiar. E numa sociedade em que os recursos às vezes não chegam para todos, e vocês, por exemplo, imaginem que estão a trabalhar no público e que vocês têm que trabalhar numa manhã com 10 pessoas, às vezes vocês vão ter que tomar estas decisões, de concentrar os esforços naqueles que mais têm a beneficiar. Ora, estes doentes, se a lesão é de caráter evolutivo, em algum momento poderão não vir já a tirar benefício nenhum de manter as vossas atitudes e nessa altura nós vamos ter que passar para outro. Em termos práticos, não se esqueçam também que os doentes não só têm a doença, como em algum momento têm complicações do tratamento. E a radioterapia, inevitavelmente, por muito centrada que seja, vai destruir algumas zonas de cérebro bom. A cirurgia, por muito bem que corra, habitualmente nós vamos ter que atravessar cérebro saudável para conseguir chegar à lesão. E a quimioterapia, habitualmente, é extremamente tóxica para várias coisas. E hoje em dia ainda é muito difícil, apesar dos progressos que temos tido nas últimas décadas, é muito difícil que vocês façam uma quimioterapia que seja unicamente destrutiva para o tumor e que não tenha, ao mesmo tempo, complicações a longo prazo para o doente, nomeadamente em termos de toxicidade para o coração, para os pulmões e para o sistema nervoso. E, portanto, lembrem-se que não é só as consequências da doença, mas são também as consequências do próprio tratamento. Que situações é que são relativamente frequentes? No caso das crianças, existe uma complicação que é o papiledema, é o edema da papila, compromete fortemente a visão. São crianças que automaticamente têm toda uma perturbação da circulação sanguínea ao nível do olho e, consequentemente, existe um compromisso importantíssimo da visão.
e, portanto, lembrem-se que a linguagem não se limita à linguagem ouvida, há também a linguagem escrita, e como tal, elas vão ter muita dificuldade depois, em alguns aspectos, nomeadamente, de manter depois a capacidade de leitura. Nas crianças que estão a adquirir essa competência, todo o processo vai ser atrasado e, às vezes, é um alvo terapêutico que é frequentemente ignorado. Não há motivo para uma criança que lida com uma neoplasia, principalmente aquelas que são de caráter benigno e que podem acompanhar a criança ao longo de toda a sua infância e até mesmo chegarem à vida adulta, de subvalorizar a importância que a criança tem, por exemplo, de adquirir linguagem escrita. E o processo de aprendizagem pode ser muito mais lento e muito mais difícil do que numa criança que não tem neoplasia cerebral. O segundo aspecto é a epilepsia. A epilepsia é um desarranjo da atividade elétrica cerebral e é muito frequente, não só nos AVCs, não só na traumatologia, mas muito frequente também nos doentes com neoplasia do sistema nervoso. De facto, 1/3 dos doentes têm epilepsia. Portanto, em algum momento existe um desarranjo da atividade elétrica em que, como vocês sabem, existem crises epiléticas. Aquelas que nós temos a ideia são sempre as crises tónico-clónicas, é a pessoa que cai para o lado e esperneia, perde a consciência, tem incontinência, mas não tem que ser assim. A pessoa pode simplesmente ter uma perturbação, pode ter uma ausência. Aquela pessoa que vocês estão a falar com ela, de repente parece que fica aérea e depois volta, e isto pode ser epilepsia também, e é muito frequente nos tumores cerebrais. Muito frequentemente nestas pessoas nós começamos logo terapia ainda antes de terem a primeira crise. Portanto, ao contrário da maioria dos casos de epilepsia, nomeadamente da traumática, em que nós só após a primeira crise é que começamos a medicação, vocês aqui vão ver muitos doentes a fazerem medicação para a epilepsia que nunca tiveram a primeira crise, simplesmente nós medicamos mais cedo. E atenção que a medicação para a epilepsia pode ter efeitos secundários que podem ter lesão neurológica associada. Uma das regras que existe em medicina, qualquer adulto que nunca teve crises na juventude e na infância e que de repente chega aos 40 ou aos 50 anos e tem uma crise de epilepsia no meio da rua, até prova em contrário, essa pessoa tem uma neoplasia cerebral. E nós imediatamente essa pessoa dá a entrada no hospital e nós começamos a investigar e tudo para nós grita que essa pessoa terá uma neoplasia cerebral e infelizmente vem-se a confirmar frequentemente. A alteração do estado mental, praticamente uma grande maioria dos doentes, 15 a 20%, falta ali o porcento no slide, mas 15 a 20% dos doentes com tumor cerebral têm perturbação do estado mental e estamos a falar de coisas às vezes muito subtis, alterações do comportamento, a pessoa que tinha um determinado gosto e que deixou de o ter, a pessoa que não era agressiva e agora é agressiva e, portanto, isto é muito frequente e, obviamente, que está relacionado com as lesões que envolvem o lobo frontal. Ora, se nós caminharmos aqui um bocadinho atrás na matéria, e se vocês lembrarem, por exemplo, das demências, a demência frontotemporal, envolvimento do lobo frontal, perturbações do comportamento com agressividade. Se vocês andarem mais umas aulas para trás, AVCs do lobo frontal, o que é que frequentemente também aparecia? Alterações do comportamento com agressividade súbita. Portanto, tudo isto está relacionado, não com o mecanismo, mas com a zona que sofreu a lesão. Passamos agora para a epilepsia. Ora, nós já falámos da epilepsia em duas ocasiões. Falámos da epilepsia como sendo uma situação frequente pós-traumática, falámos da epilepsia como sendo uma situação frequente pós-tumor do sistema nervoso central e até mesmo nos distúrbios metabólicos, nomeadamente no alcoolismo, a epilepsia também é uma situação muito frequente. Mais uma vez aqui é um tema extremamente vasto, mas que eu queria que vocês ficassem com noções gerais do que é a epilepsia. Ora, por definição, a epilepsia é um transtorno do encéfalo em que a pessoa tem uma predisposição a ter crises epiléticas e, consequentemente, depois, secundário a isso, vai ter perturbações neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociais, tudo na sequência da epilepsia. Para nós dizermos que a pessoa tem epilepsia, tem que haver, pelo menos, um evento que é a crise epilética. Ora, isto é uma definição um bocadinho redundante e eu procurei bastante até conseguir encontrar uma definição consensual e não dá para fugir a isto. Portanto, a epilepsia, no fundo, é a doença da pessoa que tem crises epiléticas. Basta a pessoa ter tido uma única crise e automaticamente é um epilético, independentemente do mecanismo que desencadeou. E vai ser medicada, nós vamos tentar evitar ao máximo, mas nós devemos sempre considerar que essa pessoa é epilética. Portanto, crise epilética é o evento que defende a doença e epilepsia é toda a doença associada à existência de um evento epilético. Devemos ter em conta, como eu vos disse, que nós temos uma ideia pré-concebida da epilepsia
que não corresponde à verdade. E, portanto, habitualmente eu nesta aula, antes de dar este slide, eu parava, perguntava qual é que era a ideia que vocês tinham do que era a epilepsia, e habitualmente havia sempre uma definição muito visual da pessoa que caía para o lado, que esperneava, que espumava da boca, que mordia a língua, que tinha incontinência de esfínteres. Isto não é necessariamente verdade. Aliás, a grande maioria das crises epiléticas, numa pessoa que tem crises recorrentes, nós devemos estar atentos porque, habitualmente, antes dessa crise, mesmo nos que atingem a crise tónica ou clónica, que é a tal dos movimentos involuntários, habitualmente a pessoa dá um pequeno sinal antes. E os sinais antes podem ser as ausências. E é a pessoa que, de repente, cala-se, parece que não está a ouvir a conversa, interrompe o discurso, está calado e depois de repente retoma e nós não percebemos muito bem o que é que aconteceu ali e isso no fundo é uma ausência, isso faz parte da crise epilética. A pessoa pode ter uma crise não tónica, em que simplesmente cai para o lado e não há movimentos involuntários, a pessoa simplesmente desmaiou e isso também é epilepsia. Ora, em termos práticos, a epilepsia pode ser primária e a epilepsia primária habitualmente surge em idades jovens, é a pessoa que tem crises desde pequenas. Não confundir com uma coisa que é relativamente frequente nas crianças mais pequeninas, nos bebés, que são as crises tónicas associadas à febre. Ora, aquela epilepsia induzida por febre não tem propriamente consequência nenhuma a longo prazo e há crianças que às vezes quando chegam ali aos 38, 39 têm mesmo uma pequena crise epilética ou têm um tremor da perna ou do braço, vêm os pais muito assustados para o hospital e aquilo tem mesmo só a ver com alguma imaturidade do sistema nervoso na maneira como lida com a temperatura. Habitualmente isto não tem depois persistência na idade adulta e a criança depois assim cresce mais um bocadinho deixa de ter esses aspectos. Mas aqueles que têm mesmo aquelas crises de cair para o lado, da crise tónico-clónica, essas sim, frequentemente são situações de epilepsia primária e que se manifestam em idades mais jovens. Pode ser também secundária. E aqui nós vamos considerar, obviamente, a situação do doente que teve um AVC, e a epilepsia secundária à doença cerebrovascular é relativamente frequente. Da mesma maneira que nas pessoas com neoplasia cerebral, nós atualmente já começamos a pôr medicação para a epilepsia, ainda antes da pessoa ter tido a primeira crise, para prevenir a epilepsia de causa oncológica. Nós, nos AVCs de grandes dimensões e principalmente nos hemorrágicos, nós já começámos também a pôr terapêutica anticonvulsivante, portanto, anti-epilepsia, mesmo que a pessoa nunca tenha tido crise nenhuma. E, portanto, nós não podemos dizer que a pessoa teve epilepsia, porque a verdade é que é preciso ter uma crise para dizer que tem epilepsia, mas nós prevenimos. E, portanto, esta medicação preventiva é cada vez mais frequente. Mas pode surgir também outros contextos. Traumatologia, a pessoa que teve um afogamento, uma situação qualquer em que houve falta de fornecimento de oxigênio, que no fundo é como se a pessoa tivesse tido um AVC. O mecanismo é idêntico, a única diferença é que falhou o oxigênio, não falhou o sangue, mas no fundo a célula é privada de nutrientes e de oxigênio na mesma. Pós-cirurgia, pós-hemorragia, pós-infecção, tumores e em algumas doenças do foro neurodegenerativo ou autoimune. Não esquecer aqui que há aquela regra que eu vos disse, adulto que nunca teve epilepsia na vida, que tem uma primeira crise, chega ao hospital e todos os médicos ficam a olhar para aquela pessoa a pensar que provavelmente tem uma neoplasia e estatisticamente tem razão. Ora, no adulto, em termos práticos, a longo prazo, a crise, teoricamente, devem ser autolimitadas. No entanto, podem surgir quadros a longo prazo. E uma pessoa que tenha uma crise epilética de longa duração pode até ficar com lesão neurológica tal e qual como se tivesse tido um AVC. E, portanto, podem surgir lesões de caráter permanente, nomeadamente perturbações da linguagem, associadas à epilepsia, se bem que frequentemente vêm de mão dada com outra etiologia qualquer, com um tumor, com um AVC, com um traumatismo, mas é raro a epilepsia só por si, embora isso possa acontecer, deixar uma lesão neurológica a longo prazo. Não se esqueçam que vocês podem ser chamados a intervir em doentes que não estão a ter alterações relacionadas com a doença, mas sim relacionadas com o tratamento. E, por exemplo, o Topamax, que vem aqui, é um medicamento que se chama topiramato, e é um medicamento que muito frequentemente era utilizado, por exemplo, no tratamento das enxaquecas recorrentes, e era utilizado até para prevenir a enxaqueca. Pessoas que tinham muitas crises, habitualmente nós chegávamos a um ponto que lhe começávamos a fazer topiramato diário e reduzia o número de crises, e depois chegou-se à conclusão que estas pessoas frequentemente desenvolviam depois perturbações da linguagem, que às vezes eram falsamente identificados como situações de epilepsia e estávamos a tratar um efeito secundário da medicação.
Este medicamento, curiosamente, também é utilizado no tratamento da epilepsia. Portanto, aqui nós, em termos práticos, hum, há que separar o que é a consequência da doença e o que é a consequência do tratamento. E não é invulgar nós às vezes atribuirmos a responsabilidade à doença e depois, por exemplo, vocês dizem-nos, atenção, não querem trocar este medicamento, há tanta coisa nova por aí, não se pode modificar, e realmente nós modificamos o medicamento e o doente melhora. E o problema não era da doença, era do tratamento. Na criança, naqueles que têm epilepsia primária, principalmente aqueles que desenvolvem crises logo desde idades muito jovens, aí sim já é frequente ter lesões neurológicas a longo prazo, principalmente perturbações da linguagem, e obviamente que a gravidade da situação é variável de acordo com a lesão, o foco da epilepsia. Ora, nós atualmente temos exames, temos eletroencefalogramas e nós conseguimos identificar qual é que é o ponto de partida da epilepsia, qual é que é a zona que de alguma maneira está a gerar aquela interferência à atividade elétrica do cérebro e, consoante o foco, também vamos estar à espera de consequências a longo prazo de maior ou menor gravidade. O último ponto da aula são os distúrbios metabólicos. E nos distúrbios metabólicos, vamos pensar aqui em todas as substâncias potencialmente tóxicas para o sistema nervoso, bem como déficits nutricionais. Portanto, pessoas que deviam alimentar-se bem e ter uma dieta rica em todos os nutrientes e que são privadas de algum tipo de nutriente e, consequentemente, temos lesões neurológicas a longo prazo. Mais uma vez aqui, é um mundo que nós não conseguimos abordar de forma exaustiva, mas que posso-vos dar algumas noções gerais. Ora, em termos práticos, o que é que nós temos que identificar? É uma situação reversível ou é uma situação irreversível? Dentro das situações reversíveis, aquelas que mais frequentemente nós vamos identificar são os déficits vitamínicos. E nós temos déficits vitamínicos que são extremamente comuns na população portuguesa, nomeadamente o déficit de ácido fólico, o déficit de vitamina B12, o déficit de tiamina e as perturbações da tiroide. Ora, em relação aos déficits vitamínicos, quer do ácido fólico, quer da vitamina B12, quer da tiamina, em relação ao ácido fólico e em relação à vitamina B12, está mesmo relacionado com a subnutrição. Ou seja, pessoas que fazem dietas demasiado restritivas, e aqui não esquecer que o ácido fólico, muitas vezes a nossa fonte alimentar do ácido fólico é dos animais, é da proteína animal, e portanto dietas demasiado restritivas podem de alguma maneira comprometer o fornecimento adequado de nutrientes, podem levar ao surgimento de outras situações, como por exemplo da anemia e em alguns casos também com manifestações neurológicas. Acontece o mesmo, por exemplo, em crianças que nascem grávidas que não fizeram suplementação de ácido fólico. Atualmente considera-se que todas as grávidas têm que fazer ácido fólico durante a gravidez, senão o risco de desenvolver lesão neurológica no feto é muito grande. Ora, isto é típico de uma sociedade em que nós não nos alimentamos bem, não fazemos a dieta suficientemente diversificada. Não é aqui um discurso, por exemplo, contra discursos aqui anti-dietas vegan, anti-dieta vegetariana. Agora percebam isto, o nosso corpo está neste momento perfeitamente adaptado, e foi isso que a evolução nos deu, a uma alimentação diversificada que inclui proteína vegetal e inclui proteína animal. Estamos a falar de uma alimentação que inclui todas as fontes de nutrientes, desde os legumes, passando pela fruta e passando também pela carne e pelo peixe. E que, se nós não conseguirmos incluir tudo isso na alimentação, nós devemos identificar fontes alternativas e, em situações extremas, sempre necessário suplementar. E, portanto, não há mal nenhum em que uma pessoa que pratica um determinado tipo de dieta, nós identificamos quais é que são os nutrientes em falta e suplementamos, fazemos um polivitamínico e, de alguma maneira, há que respeitar e há que atingir um meio termo aqui e nós temos que ter o doente ao nosso lado. Portanto, nós não podemos de maneira nenhuma assumir uma posição contra a convicção do doente e, de alguma maneira, negar-lhe a possibilidade de ele ter uma alimentação equilibrada. Em relação às alterações da tiroide, a doença da tiroide, os nódulos da tiroide, são a patologia mais frequente que existe na sociedade moderna, nomeadamente em Portugal. Portanto, a presença de nódulos da tiroide é uma coisa extremamente comum. Regra geral, a tiroide funciona normalmente, independentemente de ter nódulos, mas nas situações em que a tiroide funciona pouco, nós vamos ter situações, nomeadamente neurológicas, relacionadas com esse aspecto. Isto habitualmente está relacionado com uma dieta pobre em iodo, está relacionado com uma dieta pobre em peixe de alto mar, entre outras fontes de iodo,
e pode ser, obviamente, alvo de suplementação. Portanto, se a pessoa tiver um hipotiroidismo, nós fazemos medicação para substituir o funcionamento da tiroide, da produção da hormona tiroideia, e conseguimos ajudar. Em termos práticos, estes déficits em situações extremas já podem ser identificados por manifestações neurológicas. É relativamente incomum, porque habitualmente eles dão outros sintomas, nomeadamente anemia, nomeadamente cansaço, e a pessoa faz análise e nós identificamos antes de chegarmos às manifestações neurológicas, mas em situações extremas pode acontecer e a pessoa pode ter fraqueza muscular, tremor, convulsões, e nas crianças que nascem com déficits nutricionais podem nascer com QI baixo e déficits de aprendizagem. Muitas vezes, se isto teve demasiado tempo até ser detectado, apesar da correção, depois vai implicar também alguma terapia dirigida e vai implicar que a pessoa faça algum processo de fisioterapia e terapia da fala até ter uma recuperação completa, mas ainda assim falamos de situações potencialmente reversíveis. A tiamina aparece aqui sublinhada porque em situações extremas ela também aparece muito frequentemente associada ao alcoolismo, mas um déficit de tiamina mantido e um alcoolismo mantido durante muito tempo, esse sim já pode ser de caráter irreversível, como vamos ver de seguida. Em termos práticos, o tratamento, como eu disse, vai sempre passar pela correção dos déficits que foram identificados e será tanto melhor o resultado quanto mais depressa for identificada o déficit, quanto mais depressa for corrigido e quanto mais eficaz for o tratamento proporcionado ao doente. Como eu disse, nas situações não reversíveis, são situações habitualmente do foro genético ou do foro, por exemplo, metabólico, no caso dos doentes que têm alcoolismo, mas em que o grau da lesão já se estendeu até um ponto em que houve perda de neurónios. E depois essa parte, obviamente, já não vai ser reversível. Ora, aqui eu dou dois exemplos daquilo que são as situações metabólicas mais frequentemente associadas a quadros neurológicos, em que à cabeça e destacando-se categoricamente temos a situação do alcoolismo, em que habitualmente nos alcoólicos nós vamos começar por identificar um déficit de tiamina, é o déficit vitamínico típico dos alcoólicos, e em que se nós conseguimos convencer a pessoa a deixar de beber e corrigimos o déficit de tiamina, frequentemente nós poderemos ter uma situação totalmente reversível. No entanto, se a pessoa continuar a consumir bebidas alcoólicas, e existe também a hipótese do próprio dano neurológico induzido pelo álcool, associado a um déficit de tiamina a longo prazo, aí sim nós vamos ter uma coisa que se chama o síndrome de Wernicke-Korsakoff, e é aqui que infelizmente a área de Wernicke, coitado do investigador, ficou com o nome associado a isto. Nós vamos ter tipicamente uma afasia de Wernicke, portanto aquela afasia em que a componente quer da produção de discurso, quer da compreensão se encontravam completamente comprometidos. É aquela pessoa que anda pela rua a dizer asneiras e em que mesmo que agora ele pare de beber e seja corrigido de déficit de vitamina, já pode ter sido demasiado tarde e como tal já estamos a falar de um dano a longo prazo. Em termos práticos, é óbvio que a evição do álcool, a pessoa parar de consumir, terá sempre algum benefício para a saúde da pessoa, mas o resultado já é limitado. Portanto, se já houve perda de neurónios, automaticamente já não vamos ter resultados tão exuberantes. Outra coisa que também temos são as doenças mitocondriais. As doenças mitocondriais, aqui, para as pessoas na sala, são sempre de origem materna. Portanto, as mitocôndrias que nós temos são as mitocôndrias geneticamente transmitidas pela nossa mãe, porque no caso das mitocôndrias, que são os organelos dentro das células que produzem energia, no caso dos homens, vão no espermatozoide, vão junto à cauda do espermatozoide e a cauda do espermatozoide parte-se e liberta-se no momento da fecundação. Portanto, em termos práticos, estamos a falar de doenças de transmissão genética ligadas à mãe e em que, cada vez mais, por perturbações do metabolismo energético, nós começamos a ver cada vez mais doentes com doença neurológica em contexto de doença genética associada às mitocôndrias. Eu vou-vos dizer uma coisa, isto quando eu tirei o meu curso era uma raridade e era uma área de total desinteresse porque aquilo era um caso no milhão que era descrito e parecia que nunca nenhum de nós ia ver isto. Cada vez mais começamos a ver isto na nossa prática. Mais uma vez não percebemos se é porque há cada vez mais ou porque estamos mais atentos ao diagnóstico, mas a verdade é que, por exemplo, agora aqui em Santa Maria já existe um grupo inteiro de médicos dedicados ao estudo da doença mitocondrial e um grupo fortíssimo de reabilitação também ligado a isso e parece que no futuro nós vamos ter cada vez mais casos. Com tudo isto, terminamos a aula.
Vou-vos enviar também os slides desta aula e em breve também, desta semana, vou-vos começar a mandar os slides com esclarecimentos de dúvidas. Se a situação assim o permitir e se a minha atividade no hospital ficar um bocadinho mais ordenada, eu gostava de ter algumas sessões de esclarecimento de dúvidas online, cara a cara convosco. Se isso não for possível, continuem a remeter-me as dúvidas e eu vou começar agora a fazer os slides então de respostas às dúvidas o mais ilustrado e de forma mais clara possível. Muito obrigado.